algo banal, mas é de suma importância para as atuais e futuras gerações. Atos como a preservação ambiental, reciclagem e economia de água acarretam grandes ganhos à sociedade. Bom, eu vejo que o conceito de sustentabilidade ele não está atrelado somente ao meio ambiente, mas ele é um conceito multi-interdisciplinar que também se relaciona com questões econômicas, questões de educação e questões mesmo até culturais. Sustentabilidade para mim é ainda um termo muito incompreendido na sociedade e que precisa ser incorporado, principalmente dentro das empresas, como não sendo um setor específico, mas sim como se fosse a espinha dorsal dentro da empresa para que ela possa se desenvolver completamente, porque o meio ambiente como um todo ele é muito importante e deveria ser a base de todo o funcionamento de uma empresa. Será que você realmente sabe o que é sustentabilidade? Sustentabilidade pode ser definido como a utilização correta dos recursos que nós temos hoje de forma a não prejudicar o amanhã. E é exatamente isso que algumas empresas têm buscado fazer, apesar de não conseguirem fazer de 100%. Ou até mesmo nós procuramos às vezes ser mais sustentáveis. Há uma definição bem bacana que ficou conhecida na Rio+10 em 2002, em Joanesburgo, na África, que dizia que sustentabilidade é o bastante para todos e para sempre. E é exatamente isso. Será que se nós continuarmos a utilizar as coisas que nós temos hoje, para sempre terão esses recursos? Nós precisamos repensar as nossas atitudes. Pense nisso e pense no seu futuro. O termo sustentabilidade é bastante conhecido em todos os setores, empresas, entre os economistas, na educação e na administração pública. A sustentabilidade engloba atitudes ambientalmente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas. Mas, o que significa sustentabilidade? O que é ser sustentável? 85% dos brasileiros acreditam que a atividade humana é a causadora das mudanças climáticas. O primeiro passo para começar a agir é questionar as próprias atitudes. Em seguida, não se esqueça do básico, como dar preferência ao transporte público, controle o consumo. Em certo momento é importante criar movimentos locais. Cobre das empresas, seja um consumidor consciente. Cobre também dos seus governantes. Faça o seu melhor, isso faz a diferença. Nosso planeta ele vem dando nítidos sinais de que ele não suporta mais o ritmo de consumo dos dias atuais. A sucessão de catástrofes ligadas ao meio ambiente e ao clima são alertas para que possamos, como sociedade, mudar nossas atitudes. A água da máquina, a água que eu lavo roupa, eu aproveito para lavar banheiro, lavar varanda. Porque eu sempre tive uma mania de querer economizar e eu vivo tentando conscientizar o pessoal a apagar a luz, a trocar as lâmpadas, né? Quando queima uma lâmpada, eu mesmo procuro comprar uma econômica, porque se deixar para as pessoas mais velhas, que aqui no caso não tem muito conhecimento e não acreditam muito quando a gente fala que certa lâmpada economiza, eles acabam comprando a mais barata ou aquela que gasta mais, aquelas que estão acostumados a comprar, que são as incandescentes. Os 3 tipos de lâmpadas mais utilizadas são as incandescentes, que gastam muito mais energia, as fluorescentes, que são mais econômicas, e as de LED, que neste ano ficaram mais conhecidas. Você já se perguntou sobre os prejuízos que podem ser causados pelos produtos de limpeza? Sem o devido tratamento, acabam indo parar em rios e lagos. Lá, causam diversos efeitos nos corpos hídricos, na vida aquática e mesmo na saúde, no caso de um manancial de abastecimento. Em sistemas que dependem do oxigênio, esses produtos interferem nas taxas de aeração,
com a redução da tensão superficial. As bolhas de ar permanecem menos tempo que o previsto em contato com a água. A espuma na superfície impede a entrada de luz, essencial para a fotossíntese. Na minha disciplina, no curso de arquitetura e urbanismo, né, eu trato especificamente dessa visão criativa, mas pensando na sustentabilidade. E tento levar artistas e arquitetos para dentro, né, dessa exposição, né, e desses teóricos que pensaram, aqueles que trabalharam especificamente com questões de sustentabilidade. E dizendo para os alunos isso: olha, vocês serão futuros arquitetos e cada vez mais o planeta está pedindo para que se pense de forma sustentável. E se vocês não começarem a pensar nisso agora, deixar um pouco de lado o tradicional e pensar diferente, né, vocês não serão diferenciais, né? Vocês serão mais um arquiteto, igual aos outros, né? E o que vai pegar futuramente é o diferencial que cada um tem, né? Na forma criativa de se pensar aquilo que é. Um projeto que eu considero muito importante, que eu participei, foi o Ambiente em Foco Diálogos, que começou sendo desenvolvido no Cefet e dura até 2015, que tem o objetivo mesmo de mostrar para a sociedade e apresentar para a sociedade as atualidades em relação ao meio ambiente e promover uma discussão com a ajuda de profissionais que atuam na área. E eu acho de extrema importância eventos desse tipo dentro das universidades, dentro de organizações, para que a sociedade se intere realmente do que acontece no meio de vivência dela, porque o meio ambiente ele envolve muito mais do que somente a questão das unidades de conservação, a questão da economia de água, mas sim preciso ter um pensamento socioambiental em relação a esse tema. Eu acho que a maior responsabilidade na sustentabilidade é de todo mundo, porque não adianta de nada o governo fazer milhões de iniciativas, a iniciativa privada também, sendo que a população não tem consciência. Então começa dentro de casa, cada um com suas próprias atitudes, cuidando do seu lixo, cuidando de economizar energia, estratégias de água, e surgindo depois estratégias dos produtos que são vendidos, então da iniciativa privada, e depois as políticas de governo para pressionar tanto as empresas quanto a população. Com tantos problemas ambientais ocorrendo de uns anos para cá, como por exemplo a escassez de água tão preocupante, tão presente, principalmente de 2014 em diante, a importância das práticas sustentáveis é inegável. Na minha opinião, atitudes vão desde pequenos atos do cidadão no dia a dia até ações do governo e de grandes empresários. Bom pessoal, aqui nós temos o boiler, ele é responsável por manter nossa água aquecida, e aqui, como eu disse, é o timer. Ele funciona de acordo com a programação de hora que a gente quer que ele fique ligado. Agora, por exemplo, como está chegando o verão, lá na época de temperaturas mais elevadas, ele se mantém desligado. Qualquer coisa, se tiver com o tempo muito nublado, a água não está ficando bem aquecida, a gente pode ligar, que ele vai rodar aqui no intervalo que a gente programou. Bom, aqui fora nós temos as placas, são aí 3 placas que são responsáveis pela captação da energia solar. Eu chego a ser meio neurótica nessa questão de economia de energia, então aqui em casa o pessoal fica até implicado porque eu desligo mesmo, desligo antes deles querem, que é a hora que desligar, por toda a luzinha que tem acesa. Eles até acham ruim comigo, desliga, liguei de novo. Né? E se tá o circulador de ar ligado em horários, eu vou caladinho lá, estão dormindo, eu vou lá e desligo no meio da noite. Para mim, consumo sustentável é aquele consumo, é o consumo dos recursos naturais de forma consciente, de forma correta, que não prejudique o meio ambiente. Eu, como dona de casa, eu
tenho um consumo sustentável, eu tenho práticas, né, que visam levar ao consumo sustentável, como assim a coleta seletiva, eu faço a separação do meu lixo, eu cuido do consumo da água, eu cuido do consumo da energia. Então eu faço algumas ações para tentar amenizar um pouco o impacto ao meio ambiente. Como pretende cursar arquitetura e urbanismo, penso que com relação às futuras construções, deve-se aplicar medidas sustentáveis como, por exemplo, utilizar energia solar, telhados verdes e a captação de água da chuva. Acho importante economizar água e energia para mais tarde não faltar para os meus netos, meus bisnetos e para toda a população. Então, como começou a ideia do Terramax? De onde surgiu esse interesse pelos tijolos ecológicos? Nossa, a história é longa. Mas é o seguinte, eu trabalhava com a gestão de uma companhia de marketing corporativo no Rio de Janeiro e meu pai, a história começou com ele, na verdade, foi o meu cliente mais exigente, né? E ele pediu para eu achar uma solução de construção para ele, isso há muitos anos atrás, porque ele ia construir uma casa perto de uma reserva de Mata Atlântica, num lugar muito bonito do litoral norte do Rio. Ele me apresentou essa demanda: olha, eu quero construir uma casa, mas que ela seja sustentável, que ela esteja em harmonia com esse lugar, que é um lugar muito preservado, etc. E que ela tenha um bom desempenho econômico também, porque meu pai não era um cara rico, então ele queria também ter uma vantagem econômica nesse processo. Então, pensar a sustentabilidade no processo, nos materiais, na competitividade econômica da viabilidade do empreendimento e tal. E foi aí que eu me lancei nessa pesquisa para ele, para achar soluções que o atendessem nessa construção, e eu acabei descobrindo nessa época o tijolo ecológico. Isso tem 18 anos. Eu me dediquei a pesquisar durante esses mais de 18 anos hoje toda a tecnologia acerca do tijolo ecológico, né? E isso acabou resultando no lançamento da Terramax aí em meados de 2010. A gente já tinha um projeto bem amadurecido, né, há 5 anos atrás, e eu acabei saindo da empresa onde eu estava, né, e com outros sócios, eu tinha uma empresa de consultoria também, a gente resolveu empreender a Terramax e lançamos a marca no mercado efetivamente em 2013, né, num evento de arquitetura em Belo Horizonte. De lá... Em relação aos projetos que você vem aplicando nesses 2 anos mais efetivos, desde 2013, né? Na obra, assim, você vê a diferença, as pessoas tratam com diferença o tijolo, o que elas percebem, o que você vê que elas sentem assim quando usam esse tijolo diferente? Bacana. No começo, já nos estudos, né, de projeto, de viabilidade do empreendimento da Terramax, a gente já percebia que a maior barreira desse produto, dessa tecnologia no mercado, era a barreira cultural. Quer dizer, as pessoas têm muita resistência ao novo, né? Isso é natural. O ser humano não gosta de sair da sua zona de conforto, não gosta de aprender necessariamente uma coisa nova a cada passo, né? Isso requer um processo, né, de aculturação, enfim, né, de assimilação de novos conhecimentos. E então as pessoas são reticentes, no começo são resistentes. Então tem muito preconceito em torno das questões não só do tijolo ecológico, mas de qualquer tecnologia voltada para a construção civil no Brasil. O povo ainda é muito tradicionalista, então está muito amarrado em paradigmas do passado. Então a Max adotou como uma metodologia de marketing, de posicionamento de marca, vencer essa barreira cultural, vencer essa resistência das pessoas. E como? Expondo as pessoas a uma experiência feliz com a tecnologia. Quer dizer, vem cá, experimenta, vem ver com a gente, depois você dá a sua impressão. Né? Melhor do que eu te falar que é bom ou que é ruim, é te chamar para experimentar. Então essa é a nossa proposta com as oficinas. Né? Os sonhos são grandes, as ambições também, né? Mas nós estamos reforçando a nossa crença, porque é um caminho que não tem volta. O caminho da sustentabilidade é a única saída. Né? Nós não temos outro planeta, é só esse.
Eu realmente acredito no produto, acredito nessa tecnologia. Não só da Terramave, existem outros fabricantes de tijolos ecológicos e de outros materiais inovadores e tal, que propõem soluções mais eficientes. Não tem volta, o caminho é da inovação, é de novas respostas para a gente encontrar novas soluções, né? E eu acho que a gente está num caminho muito bacana. Tem um mercado enorme ainda para ser explorado, tem muita gente ainda para ser avisada do que a gente está fazendo, né? Da qualidade e da eficiência do que a gente faz. E eu acho que a gente vai conseguir ainda mobilizar muita gente, com certeza. Bom, eu achei a oficina muito bacana. Primeiro porque eu me interesso muito pela questão da ecologia, de uma forma geral. Sustentabilidade em primeiro lugar. Tanto que o meu projeto de vida daqui para frente é esse, assim, de construir num lugar tentando manter um padrão de sustentabilidade, um padrão de não agressão ao meio ambiente, né? Tanto que o terreno que a gente tem disponível para isso, ele não pode ser desmatado, 20% dele tem que ser preservado, mas a gente vai deixar mais de 50% dele preservado. A gente não pretende mexer, principalmente porque mata de cerrado, né? Então é importante que permaneça. O projeto nosso de tanto trabalhar na questão da construção sustentável, como também trabalhar com essa parte de sustentabilidade de plantar, de permacultura, que é a ideia da permacultura, né? De uma cultura permanente e sustentável. Então, para mim, foi super bacana. Assim, que eu aprendi aqui e eu vou levar comigo. Eu vim fazer essa oficina, assim, mais na curiosidade mesmo. Porque eu vou construir uma casa de tijolo ecológico. Eu achei que a minha casa um dia vai ser de tijolo ecológico também, pelo que eu fiz na oficina. Porque o que eu tinha visto antes, eu tinha assim, área de restrição com o tijolo ecológico. Mas gostei muito do que eu aprendi. É uma novidade, eu acho que vai ser muito importante na construção. Não só pela economia, não só pela praticidade, não só pela questão ecológica mesmo. É um conjunto de coisas que está trazendo para a construção. Eu construo, eu reformo, para mim foi uma novidade, foi um ganho. A parte prática também foi muito bacana, principalmente quem trabalha em equipe. Isso assim é muito gostoso. Às vezes a gente trabalha numa obra muito solitária, aí quando chega num trabalho em equipe, a gente gosta muito. Foi muito bom. Dar o primeiro passo, às vezes, é considerado mais difícil a se fazer. Mas alguns dizem que se manter firme no propósito é ainda mais difícil. Na verdade, só se sabe a verdadeira resposta quando se vive. Quando se trata de meio ambiente e sustentabilidade, algumas pessoas têm levado esse conceito a sério. Jovens acreditam ser muito importante falar sobre as questões ambientais. Há os que acreditam ser grande a influência de pequenas atitudes do dia a dia na preservação ambiental. As ações de cada um repercutem na família e em cadeia na escola, no bairro, na cidade, no país e no mundo. Não se deve ver isso como um peso nas mãos de cada indivíduo, nem como uma responsabilidade do governo e de grandes corporações, mas deve-se considerar que cada um de nós é participante de um sistema e deve fazer o que estiver a seu alcance para o equilíbrio dele. Como diz o astrofísico Frijo Capra, a sustentabilidade não é fruto de uma propriedade individual, mas sim de uma teia completa de relacionamentos. No que você acredita?